A paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, do versículo 22 ao 25. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perder e se destrói a si mesmo? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quero fazer uma pequena reflexão hoje, ajuntando assim a experiência da palavra, a experiência da vida, a algumas situações que vivemos. Nós buscamos o trabalho, nós buscamos os sonhos, buscamos viver neste mundo da melhor maneira possível. Cada um busca esse objetivo. O nosso humano quer regalias, o nosso humano quer status, o nosso humano quer prazeres. Mas quando você conquista tudo isso, você vê que de nada vale. Você vê que de nada completa, de nada traz aquele bem-estar interior passageiro. Mas a vida continua, vem as provações, vem as dificuldades. E uma coisa só é importante em meio a tudo isso: Jesus Cristo. Se nós não estivermos com Jesus, de nada adianta tudo aquilo que nós conquistarmos. A vida se torna vazia, a vida se torna simplesmente uma passagem. Você gasta o dinheiro, se você for uma pessoa que tiver todos os bens, você vai gastá-los, não vai te preencher. Você pode comprar o que você quiser, aí você começa a ver as dificuldades, as traições, as invejas, as calúnias. E aí, meu irmão, você vai vivendo o que todo mundo vive, o que tem dinheiro e o que não tem. Aquele que está vivendo a graça e aquele que está vivendo a desgraça. Todos estão nesse mundo. Mas a verdadeira graça é estar com Deus. A desgraça é diante da morte, a morte eterna. E a verdadeira graça é a vida eterna. Quando nós nos unimos a Jesus neste mundo, o reino de Deus anunciado na nossa vida, no dia a dia, no teu falar, no teu pronunciar, no teu agir, mesmo você estando no mundo, trabalhando, vivendo, você vive assim um êxtase incrível. Pode acontecer as coisas, as provações, você continua com os teus pés firmes no chão. É difícil abalar um verdadeiro cristão. Abalar, sim, pode vir a tristeza pelas coisas que presenciamos, as traições, as coisas que nos entristecem, porque vemos coisas que o ser humano é capaz de fazer. Pelo dinheiro, pelo ter, brigas familiares, brigas e discórdia no trabalho, a inveja, ciúmes, tantas discórdias que a gente vê pela ganância, tanta discórdia que a gente vê pelo ter, pelo ser. Mas aquele coração cristão, ele consegue enxergar graça diante de tudo isso, porque a maior graça de um verdadeiro cristão é ter Cristo contigo. De que forma? Vida de oração, vida de sacramentos, a vida da Santa Eucaristia, Santa Missa. Aonde estiver falando de Jesus, lá estarei. Aonde estiver falando de Jesus, o meu coração se alegra em ouvi-lo. Numa pregação, peguei meu celular, vou assistir uma pregação, está falando de Jesus, eu estou feliz. Esse é um coração, meu irmão, que gosta de se unir a Jesus, que gosta de estar com Ele, gosta de pronunciar o nome de Jesus o tempo inteiro, gosta de ouvir o nome de Jesus, mesmo que esteja vivendo talvez uma turbulência, uma tempestade, provação. O verdadeiro cristão não vai procurar na bebida, o verdadeiro cristão não vai procurar num vício satisfazer essa provação. Ele vai sim se unir a Jesus, ele vai lá no sacrário, ele vai ficar lá, ele vai chorar lá, vai dizer tudo que está passando, porque é seu amigo, confia nele, volta para casa, aquela situação difícil é resolvida, é a nova providência, a situação do trabalho, a situação financeira, tudo coloca nas mãos de Jesus, tudo fala com Jesus, tudo coloca o seu olhar para Jesus.
Este é um coração que eu estou falando hoje, o que a palavra está dizendo, meu irmão, minha irmã. É uma palavra que aquele que quer perder a sua vida vai ganhá-la. É quando você se dedica a sua vida a Jesus. Mesmo que você estiver perdendo muitas coisas, você está ganhando. Porque o mundo é assim, você tem que ganhar, ganhar, ganhar. Mas aí de nada adianta se você perder Jesus. Mas se você perder as coisas do mundo para ganhar Jesus, você vai salvá-la. Olha a importância, meu irmão. Hoje eu escrevi assim: hoje, Senhor, no caso, o que o texto diz para mim, o verdadeiro sentido da vida. Esse para mim é o texto hoje. Qual é o verdadeiro sentido da nossa vida? Viver em busca do mundo, dos status, das regalias, de tudo? Ou você viver a tua vida buscando a presença de Jesus? Qual que é o melhor para você? Qual que é o verdadeiro sentido para a tua vida? Você ser obediente à palavra de Deus, você não adulterar, você não roubar, você não matar, você viver uma vida de cristão, ou você viver uma vida mundana, matando, roubando, adulterando, se prostituindo, bebendo, usando droga, fazendo tudo que é coisa que não presta. Isso para satisfazer o teu humano. Vale mais do que você perder a sua vida com essas regalias, tendo um controle emocional, tendo um controle de você mesmo, sendo obediente a Deus, vivendo uma graça constante, vivendo uma alegria plena. Meu irmão, como é bom você viver com Cristo, como é bom você fazer uma oração, como é bom você orar, como é bom você viver com Cristo. Isso é maravilhoso para um ser humano. Se todos nós soubéssemos disso, teria filas na igreja para comungar Jesus, teria filas na igreja para a confissão, teria filas na igreja para estar servindo a Deus. Mas, meu irmão, o mundo prega ao contrário. Por quê? Porque Satanás não quer que eu e você saiba qual é a verdadeira alegria, porque ele vive uma morte eterna e ele quer que nós vivamos com ele essa morte eterna, porque quanto mais pessoas destruir, mais ele fica feliz no interior dele. Então que nós possamos viver a graça da verdadeira felicidade, que é a felicidade de Deus, que Ele nos apresenta, a presença dEle, o mover dEle, e Ele nos ensina hoje, você tem que perder para ganhar. Então quando nós perdemos o tempo, deixando o mundo de lado, nós ganhamos a salvação. Quando nós perdemos o nosso eu, nossos desejos da carne, você contrariando o teu eu, falando, não, eu não vou fazer isso porque isso não é bom, porque isso não agrada o coração de Deus, e você faz isso com todo amor, você está ganhando a salvação. Então, querido irmão, neste mover, eu escrevi assim: hoje, Senhor, eu refletindo, trabalho, o fim, obter lucros, a vida humana busca amparo físico. Este amparo lucrativo, regalias, tudo isso traz consigo decepções, frustrações, medo, angústia. Porém, hoje vejo que uma só coisa me basta. É a tua presença. É a tua presença na minha vida, Jesus. Levanta a tua mão e neste mover diga assim: Senhor, eu quero perder para ganhá-lo. Quero perder o tempo diante das coisas do mundo para ganhar o tempo contigo. Eu quero que o teu Espírito Santo conduza a minha vida, a minha casa, a minha família. Tudo que eu for fazer, Senhor, se não estiver a tua presença, não vale a pena. O lugar que não fala de Jesus, meu irmão, não é um lugar próprio para você. Aonde que você vê que Jesus não é bem aceito, vamos supor, nós num time de futebol, aonde que você vê que a pessoa fala que você tem que largar a mão das coisas de Deus para você viver a tua vida no futebol, você tem que largar a mão das coisas de Deus para você viver as tuas regalias. Tome cuidado, esse não é o lugar que você está sendo convidado corretamente. Agora, se lá que você estiver lá, onde você estiver no teu trabalho, for um lugar que aceita uma oração, for um lugar que fala de Deus, for um lugar que não te proíbe Deus, esse é o lugar. Às vezes nós vamos ter que perder situações para nós ganhar, porque nós temos que tomar posse da nossa graça, que é falar de Deus. E aonde não aceita o meu Deus, eu tenho que entender que eu não posso ficar nesse lugar, porque o lugar que eu devo estar é onde que fala de Deus. Se aceita o meu Deus de todo o coração, de toda a alma, eu estarei lá. Mas se não aceito, não vou brigar, não vou discutir, mas não é um lugar próprio para mim estar. Se não fala de Deus, se não aceita Deus, é um lugar incorreto. É simples, nós sabemos distinguir, ter discernimento da nossa vida,
porque eu quero andar com Deus o tempo inteiro da minha vida. Se aceita Deus, pelo menos respeita a minha opinião religiosa, pelo menos respeita a minha opinião de ir e vir diante de Deus. Esse é o lugar próprio para eu continuar caminhando. É assim, meu irmão, que eu vejo a minha vida. Aonde que proíbe eu de viver a minha graça, que é estar com Deus, eu não ligo pela proibição, eu ligo sim pela ausência de Deus. Então este é o lugar que eu não devo estar. Simples assim, meu irmão. É assim a nossa vida religiosa, é assim a nossa vida cristã. Aonde está o meu Deus, ali estarei eu, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu ser, porque eu te amo, Jesus. A tua presença em minha vida é tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado